Primeiro, eu vou falar para vocês, explicar o que a gente entende como política. Se eu estou querendo falar que a matemática é política e que a política moldou a matemática, primeiro você tem que entender o que a gente entende por política, né? Senão ficaria uma coisa muito vaga. A minha ideia não é aqui definir o que é política, tá? Isso é uma tarefa mais complicada, vamos dizer assim. Mas dá a ideia para vocês do que é política, do que a gente entende como política. E eu vou dar uma ideia bem simples da parte da relação da história. Quando a gente estuda história, vai fazer uma pesquisa histórica, a gente tem que escolher a dimensão histórica que a gente vai olhar, analisar. É claro que há interconexões, não é tudo separado, né? E em relação a essas dimensões, a gente tem, por exemplo, a dimensão da história cultural e a dimensão da história política. Os conceitos que temos por base de cada uma dessas, que vai nortear o que a gente vai buscar em cada um quando a gente está fazendo história cultural ou quando a gente está fazendo história política, na história cultural, o conceito de cultura, o que é mais evidente. Então, as coisas que vão ali rodear o conceito de cultura é que vai interessar quando eu estou fazendo uma história cultural. Quando eu estou focado mais em questões de história política, o que vai interessar para a gente é o conceito de poder, né? Então, toda a questão de estruturas de poder, os processos, as guerras, as ideologias, as relações entre os grupos sociais, como que se dá essa relação de poder, isso tudo está relacionado com a política. E se a gente for ainda para a etimologia da palavra, até a gente usa a política vindo mais ali do grego, ali, politeia, que era até um dos nomes dos textos do Aristóteles e que a gente vai falar sobre ele aqui, um pouco sobre ele aqui também. Lembrando que, e se a gente for usar politeia e a etimologia, né, política que a gente tem hoje, são assuntos, né, são processos relativos a polis. O que era polis? Polis é a cidade. A cidade é que é a polis, né? E o que é a cidade, esse conceito de cidade que está usando aí? Não é uma cidade específica, é um conceito abstrato, é o que hoje geralmente a gente chama de estado. Não o estado do Paraná, do Rio de Janeiro, nada disso, né? O estado no sentido de governo, né? Então, esse que seria no sentido da polis. Então, os assuntos, os processos, as relações, a organização do estado, da polis, né? No caso aqui, por exemplo, de um país, né? Se for querer dar casos mais específicos, né? Não ficar tão abstrato, usar estado no jeito tão abstrato. Esses assuntos são o que a gente chama de política, tá? Então, estruturas de poder e assuntos de organização das cidades, dos países, okay? Do Estado. Isso que a gente entende como política. E aí sim vamos ver que essas coisas permeiam a matemática e moldam o jeito de fazer matemática e as escolhas, tá? E aí, vamos então agora, primeiro, por que a matemática é política? Primeiro vamos falar da origem dela. Vamos falar da agricultura e as sociedades agriculturais e de caçador-coletor. Quando o povo é caçador-coletor, você pode ver que até hoje, quando você vai nessas sociedades, eles têm vamos dizer, matemática rudimentar. Eu não chamo nem de matemática. Muita gente vai chamar de matemática, eu não chamo nem de matemática. Eu chamo de noções iniciais de como lidar, por exemplo, com a quantidade, que é a coisa mais imediata, quantidade e forma, que é a coisa mais imediata da matemática. Hoje a matemática evoluiu, ela trata de muitos assuntos, né? Por que eu não chamo de matemática isso? Eu não chamo de matemática, nem de que é o início da história, matemática, coisa do tipo, uma coisa bem simples. O homem, quando ele conseguiu controlar o fogo, teve a técnica do fogo, ninguém fala que ali começou a ciência, ou a química, ou a física. Eles falam que a técnica, o homem conseguiu a técnica e tudo, só vai dizer que começa a ciência, né, física, química, quando ele tenta compreender aquilo, dá uma explicação daquilo para tentar transformar mais ainda aquela técnica que ele aprendeu, ele adquiriu. Assim é a mesma coisa eu falo com a matemática. Enquanto tá ali tentando fazer umas marquinhas para tentar lidar com a relação de quantidade na natureza, isso não quer dizer que é uma matemática, isso quer dizer que isso é uma técnica. Só quando o homem começa a tentar entender, generalizar esses processos, é que aí sim a gente pode chamar isso de matemática, né? Desses povos caçador-coletor,
geralmente, tem alguns até, né, como os Pirahã na Amazônia, que eles até confundem a ideia de tamanho, né, de coisa grande com quantidade, que é a mesma coisa que acontece com criança quando está aprendendo a contar. Se você bota conjunto de coisas, tudo juntinho, bota lá 5 coisas tudo juntinho, e bota outro conjunto com 3 coisas espalhadas, como ele vai ver que aquele conjunto abrange muito mais coisa, a tendência da criança, muito mais coisa não, muito mais espaço, a tendência da criança é achar que aquele conjunto é maior em quantidade. Não é, né? No caso que eu dei exemplo é 3 e o outro era 5, mas estava condensado, estava juntinho. Isso acontece nesses povos também. Tá? Então por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque realmente a agricultura é que faz essa necessidade de matemática, de linguagem, da gente gerar linguagem, tudo, né? Portanto, você vê em todas as civilizações que têm uma matemática, que chegaram a desenvolver uma matemática até mais complexa, eles passaram primeiro para esse processo da agricultura. Por quê? Porque isso vai gerar excedentes. Gerando excedentes, você precisa guardar os excedentes, precisa distribuir excedentes. E não só isso, você aumenta a população. Quando você aumenta a população, as suas necessidades são muito mais complexas do que numa sociedade pequena, que são as sociedades caçadoras-coletoras, que não tem esses problemas de divisão, principalmente se a região onde que eles estão é abundante em comida e tudo, e geralmente eles são nômades, né? Eles, quando falta, eles já vão para outro lugar, né? Para evita até esses conflitos, né, de divisão. Então, com essa explosão demográfica, surgem as grandes civilizações e elas precisam lidar com os conflitos, as disputas, disputa de terra, disputa de comida, precisa toda essa organização. E aí que essa necessidade de organizar, demarcar, dividir, distribuir, a necessidade de melhorar a colheita gera astronomia melhor, né? A astronomia não, gera um desenvolvimento da astronomia. Isso tudo fez com que surgisse a matemática, né? Então o que estamos vendo aqui? Isso tem a ver com estruturas de poder? Tem a ver com estrutura de poder, porque quem ditava, quem dizia o que era verdade, quem definia que era matemática, eram os governos, né? Os governantes e os reis, né? Tanto que até não só lá no início, lá antigamente, em 2.000, 5.000, 10.000 anos antes de Cristo, mas também quando a gente tinha aqui situações 1600, 1700, 1800, quando a medida era a medida do rei, né? Se mudava o rei, a medida mudava. Então a verdade matemática era a matemática do rei, né? A balança, se você pesasse uma coisa, se fosse lá um fiscal do rei botar, não, aqui vale a nossa balança. Não importa se a balança do rei está descalibrada. Não tem como argumentar. É a balança do rei, pronto. Aquilo que é verdade, né? Então você vê que mesmo nessa busca de objetividade, havia essa subjetividade, que o rei é que dizia o que era verdade. Né? Então vê aí a questão do poder já dominando dentro da matemática e a origem dela na matemática, na organização das cidades, organização das civilizações. Tá? Então fica claro que na origem a matemática ela é política. Ela foi criada de forma política para resolver problemas políticos, né? Nossa organização. Fica bem mais claro ainda se a gente levar em conta a palavra estatística. A estatística foi desenvolvida é muito mais recente, né? O nome também que foi usado, derivado daí, também é mais recente. Só que ela está intimamente ligado com... Mostra a ligação íntima que a gente tem com a política, a matemática, e também desses povos, como funcionavam esses povos, né? Que estatística, até em espanhol, eles falam estadísticas, ou seja, são dados de assunto do Estado, ou seja, o Estado como governo. E naquelas antigas civilizações era exatamente isso, né? Eram os dados de interesse do Estado para poder governar os países, né? Embora não tivesse o que a gente chama hoje em dia de estatística, mas dentro da etimologia da palavra era exatamente isso. Era exatamente, fazia parte da governança e quem tivesse melhores matemáticas, melhores, vamos dizer assim, estadísticas, estariam melhores, conseguiriam governar sem dúvida melhor aquela localidade.